Vamos lá então, vamos ler esse texto aqui. Deixa aberta aí a Bíblia se você puder, acompanhe junto comigo. Glória a Deus. Diz assim: durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho do Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles: ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus. E os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia, Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Davi indagou os gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família, tampouco é assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhes Davi: eu vos compreendo. O que disserdes, eu vô-lo farei. Então, os gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existisse em todo o território de Israel, que nos sejam entregues 7 dos seus descendentes, e nós os executemos perante o Senhor na cidade de Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Olha só, queridos. Aí o texto continua dizendo que Saul então pega as 7 descendentes do rei Saul e entrega nas mãos desse povo, os gibeonitas. E o texto diz então que os gibeonitas, eles executam essas 7 pessoas perante o Senhor. Agora o versículo 14. Você está aí? Está me acompanhando? Verso 14, o final do verso 14, diz o seguinte: e depois disso, Deus se compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Olha só, eu vou repetir. E depois disso, Deus se compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Glória a Deus. Amados, é isso que eu quero que aconteça sobre a nossa vida, sobre a sua vida. O quê? E depois disso, Deus se compadeceu de nós, do seu povo, e respondeu às nossas orações de forma favorável. Era isso que Davi queria, era isso que Israel queria, porém, eles não estavam alcançando isso. Olha só, irmãos, imagina só, era a época do rei Davi. A época do rei Davi já era uma época gloriosa em termos espirituais. Por quê? Porque Davi estabeleceu ali o altar, a tenda de Davi. Aqueles que conhecem um pouquinho, né, dessa questão do tabernáculo de Davi, você lembra que Davi trouxe a arca da aliança de volta para Israel. Ele estabeleceu profetas, sacerdotes, músicos ali. Eles faziam adoração 24 horas ali em Jerusalém, diante do Senhor. Ou seja, era um período de ativação espiritual, de adoração, de intercessões. O próprio rei Davi era um homem que buscava a face de Deus, né? O próprio rei buscava o Senhor. Porém, mesmo com tudo isso, a palavra diz, amados, que houve uma fome em Israel. Havia uma fome. Ou seja, 3 anos. Imagina só, um período longo. 3 anos de fome. E eles estavam orando. Eles estavam clamando. Eles estavam buscando o Senhor. Porém,
eles não estavam sendo ouvidos da maneira que eles desejavam. Por mais que eles clamassem, orassem, eles estavam desfavorecidos. A terra não estava respondendo, e houve fome por 3 anos inteiros, né? Eu creio que 3 anos inteiros, ou quase inteiros, né? 3 anos. Houve 3 anos de fome em Israel. Quem sabe, né? Completou 3 anos e foi até um pouco mais. A Bíblia diz 3 anos. Aleluia. Então você imagina isso. Davi achou isso estranho. Davi ficou sem entender. Davi pensou assim: o que está acontecendo? Porque nós estamos adorando, nós estamos orando, eu jejuo, eu clamo pela nação, tem profetas aqui, tem sacerdotes do Senhor, tem pessoas aqui buscando a Deus, e por que a terra está com fome? Essa era a pergunta. Glória a Deus. E quando Davi pergunta então ao Senhor, o Senhor traz uma resposta objetiva. A resposta de Deus foi muito clara. O Senhor disse o seguinte, foi direta. O Senhor falou assim: essa fome é por causa da atitude do rei anterior, Saul. E Saul, ele matou os gibeonitas. E por causa disso é que há fome na terra. Olha só, amados, que doideira isso daqui. Que forte isso. Eu creio que muitos de nós, amados, se sentem assim muitas vezes. Parece que estamos fazendo tudo certo. Parece que estamos caminhando da melhor maneira possível. Amamos o Senhor. Temos zelo pelo Senhor, procuramos obedecer o Senhor, mas algo está errado. Algo não flui. Você já se sentiu assim? Por isso que precisamos consultar a voz do Senhor, com muita dependência do Espírito Santo, com muito quebrantamento. Precisamos ter essa humildade, né, para Deus, o Senhor tem as respostas. Eu não estou vendo, é como se fosse um ponto cego. Eu não estou vendo, mas o Senhor tem a resposta. O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? Aleluia. No caso, então, o Senhor vem a Davi e fala isso a respeito dos gibeonitas. Os gibeonitas, amados, eram um povo que fez um pacto com Israel. Isso foi na época lá de Josué. E foi um pacto de paz. Eles poderiam conviver com Israel e ter paz com Israel e habitar junto com Israel. Foi um pacto que foi feito pelos líderes de Israel com esse povo. Mas olha só aqui, queridos, quando chega a época do rei Saul, você entende agora aqui, ó, que nem todo zelo é um zelo de Deus? Se você está aí, comente aí, se você entende, diga algo aí, se você entende isso. Não sei se os comentários parou para mim ou... agora voltou. Para mim tinha parado aqui os comentários, por isso que eu pedi para vocês escreverem, mas agora eu vi que vocês estão comentando. Vamos continuar aqui. Olha só, amados. Saul, por causa do zelo que ele tinha por Israel e por Judá, ele começou a matar os gibeonitas. Ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Por isso que nem todo zelo é bom. Nem todo zelo vem do Senhor. Muitas vezes o zelo religioso,
ele nos leva a fazer coisas contrárias à vontade de Deus, tá? Isso é muito comum. Muitas vezes, o zelo religioso, isso pode acontecer, né? Pode nos levar a fazer coisas que são contrárias à vontade perfeita do Senhor, ok? E Saul fez isso. Ele foi, por causa do zelo dele, ele fez algo errado, que acarretou aquela fome. E aqui eu começo a entrar no tema, então. Olha só, amados. Quando Saul matou os gibeonitas, um sangue foi derramado na terra. Um sangue inocente foi derramado na terra, né? O que aconteceu? Houve a contaminação, amados. Olha só. A terra foi contaminada. A terra foi contaminada. Aquele sangue caiu na terra. E por causa dessa transgressão e dessa contaminação, Israel viveu 3 anos de escassez, de fome, ok? Veja comigo o texto de Gênesis 4. Eu quero olhar aqui, Gênesis capítulo 4. Você se lembra, amados, da época de Caim e Abel. Caim matou Abel. Olha o que o Senhor falou para Caim. Gênesis 4:10. Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve da terra, olha só, da terra, o sangue de teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo ou a terra, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo, ou até, acho que em outra versão está pela terra. Olha só, amados. O Senhor veio até Caim e falou assim, você derramou sangue inocente, você derramou sangue na terra. Eu estou escutando a voz, né? Como o pastor Eduardo escreveu, que o sangue é lembrado, né? O sangue de Abel tinha uma voz, aquela voz estava clamando a Deus por justiça. E Deus fala assim, ouve, o sangue de Abel está clamando lá de dentro da terra, porque a terra abriu a boca para receber o sangue de Abel, e eu ouço a voz desse sangue clamando a mim por justiça. Isso é muito forte. E aí o Senhor diz, por causa disso, a terra não vai te responder mais como antes, Caim. Quando você cultivar o solo, a terra não vai te dar a força, a terra não vai te entregar a sua força para você. E você vai ser fugitivo sobre a face da terra. Então isso é muito forte. É muito forte, porque uma vez que a terra está contaminada, ou uma vez que nós contaminamos a terra pode nos ser desfavorável. Você está entendendo? Por isso, amados, que lá em 2 Crônicas 7:14, como aquele texto conhecido, né, que nós citamos muitas vezes, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu. E a palavra diz assim, eu sararei
O que diz lá, amados? O que diz lá? Eu sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra. Então, Deus iria sarar a terra de Israel. Deus iria trazer essa restauração sobre a própria terra. Ok? Vamos olhar aqui, eu quero olhar alguns textos sobre isso com vocês. Quero ver se eu consigo passar rápido aqui. Eu vou pedir para a profetisa Bruna ir colocando nos comentários essas referências. Vocês podem anotar depois e ler em casa. Isaías 24, 4 e 5. Isaías 24, 4 e 5. Diz assim: olha só, a terra seca, cobre-se de luto, ela perece. O mundo definha e murcha, os nobres da terra consomem-se. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Por esse motivo, a maldição consome a terra. Agora pode escrever ali também Jeremias 16, 18. Jeremias 16, 18 diz assim: retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e com suas abominações encheram a minha herança. E por fim agora, amados, Levíticos 18, 25. Diz assim, Levíticos 18, 25. A própria terra se tornou toda impura. Eu castigarei a sua iniquidade e ela vomitou os seus habitantes. Essa daqui é uma expressão que aparece na Bíblia quando diz que a terra vomitou os habitantes. Isso é assim, quando a terra foi tão contaminada por causa dos pecados, dos ídolos, da adoração aos demônios. A terra foi tão contaminada com derramamento de sangue, com o pecado, que chega um ponto, em alguns momentos, em alguns lugares, que a terra vomita os moradores. Aquela região fica deserta. Ninguém consegue prosperar ali. Ninguém consegue habitar tranquilamente naquele local. Aquele local se torna um local desolado. Algumas coisas que contaminam a terra: a violência, como nós vimos, né, no caso de Abel, de Caim, né, que matou Abel. Violência é uma das coisas. O derramamento de sangue, a violência, os pecados, né, sexuais, né, vamos colocar aí adultério, ou depravações, perversidades sexuais, tudo isso contamina a terra. Em especial a idolatria. Acontece uma contaminação. E eu falei para vocês algumas coisas que contaminam, né? Algumas. Mas como que isso acontece? Como que acontece essa contaminação da terra? Olha só, no Salmo 115, verso 16, diz: os céus são os céus do Senhor. Porém a terra ele deu aos filhos do homem. Aqui nessa Bíblia que eu ganhei, King James, está
Quer ver? Acho que é nessa daqui que estava diferente. Diz assim, ó. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Aos filhos de Adão. Paz, irmã Mônica, Deus abençoe. Olha só. Inclusive, amados, ó, o versículo diz assim: os céus são os céus do Senhor. Inclusive, eu tenho um curso, é um curso online a respeito dos 7 céus, ok? 7 céus. Ali eu falo das 7 dimensões celestiais. Se você quiser adquirir, você pode me procurar depois. Esse curso é muito, muito poderoso, tá? Mas vamos lá, olha só. O versículo diz: os céus, são vários, são no plural. Os céus são do Senhor. Mas a terra, ele entregou aos homens, ou aos filhos de Adão. Então, olha só. Não é apenas para os cristãos que a terra foi dada. A terra foi dada para os filhos do homem, os filhos de Adão, qualquer ser humano. É um princípio espiritual. O homem recebeu autoridade sobre a terra, ok? É uma autoridade. Deus é um princípio espiritual. Os céus pertencem a ele, mas ele entregou autoridade para o homem sobre a terra, ok? Então, Adão recebeu essa autoridade, porém, quando o homem levanta um altar de adoração a um ídolo, quando o homem levanta um altar de adoração a um falso Deus, o que o homem está fazendo? O homem está entregando, né? Ele está se prostrando e entregando essa autoridade que ele recebeu para aquele demônio. A partir desse momento, Satanás tem autorização legal dada por um homem, um filho de Adão, para tomar posse de territórios, para contaminar a terra, para que demônios tenham autoridade na terra. Você entende isso? Quando o homem, eu não vou nem tão longe, né? Quando o homem ele peca, ele entrega a autoridade que ele recebeu. O homem entrega a autoridade que ele recebeu para o inimigo, através do pecado. Você entende isso? Quando Adão pecou, amados, você sabe que a criação caiu. A Sandra falou algo ali, ó, interessante. Em Mateus 4, Satanás fala para Jesus o seguinte: se você se prostrar e me adorar, eu te darei os reinos. Satanás havia mostrado alguns reinos, eu te darei esses reinos da terra. Por quê? Porque o homem havia entregado a Satanás. Então, queridos, isso é muito forte. É assim que acontece a contaminação da terra. Satanás passa a exercer influência na terra por causa dessas contaminações, por causa... Enfim, eu creio que você está entendendo, né? Se você estiver entendendo, pode colocar aí, estou entendendo. Então, queridos, aonde você mora? A terra onde você mora, será que não está contaminada? O bairro onde você mora, a terra do bairro onde você mora,
será que não está contaminada essa terra? Esse terreno aonde está a sua casa, será que não foi contaminado, não está contaminado? A cidade, né? Ou o país aonde você mora, será que essa terra não está contaminada? Rubaná.